Prezados amigos, prezados irmãos, boa noite a todos, né? Os irmãos encarnados e os desencarnados que fazem presente. É sempre uma grande alegria, uma satisfação quando a Romana convida a gente para vir aqui, porque a gente, como é da casa, uma hora a gente está sentado aí, olhando para a pessoa que está aqui, e uma hora a gente está aqui, olhando para todos vocês que estão aí. Então é muito gratificante poder participar todas as quartas-feiras aqui, estudando junto com vocês. Então vamos lá. Qual o ensinamento do Mestre Jesus que a humanidade mais precisa colocar em prática? Giovanni, por favor. Por favor, responde essa pergunta para nós. Na minha opinião, todos os ensinamentos dele, né? Você fala mais, mas tudo é mais, né? Todos eles todos os ensinamentos de Jesus é de grande importância para a gente colocar em prática. Dona Mercedes, por favor, como que a senhora responderia essa pergunta? Eu acho que o maior ensinamento que Jesus deixou para a humanidade é amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito bom. Professora Ademar, por favor. Para mim é a caridade. A caridade é a principal ensinamento que Jesus nos deixou, né? E a caridade é a todos, independente, principalmente o nosso inimigo, se tivermos. A dona Fátima. Na minha opinião, é o perdão. Porque o perdão é o mais difícil de quase todos. Lógico, a caridade faz parte, o que a senhora falou faz parte. Amar uns aos outros também faz parte. Mas acho que o perdão seria o maior e o mais difícil para muita gente, muitas pessoas, muitos seres humanos. Eu gostaria que todos se atentassem bem para a pergunta: qual o ensinamento do Mestre Jesus que a humanidade mais precisa colocar em prática atualmente? Aneli. Bom, já foi falado amor, perdão, caridade, o amor incondicional de Jesus. E o que a gente precisa agora, né, o que a humanidade precisa colocar em prática, são todos esses ensinamentos, porque a gente vive fugindo, né, do Evangelho, dos passos de Jesus. A gente fala: você é cristão? Não sou. Mas cristão não é só conhecer Jesus, é colocar em prática tudo aquilo que ele fazia. E a gente ainda não coloca. Então é tudo isso. Seguir os passos dele, amando, perdoando, consolando, curando. Tudo. Muito bom. A última opinião da noite, seu Luiz. Uma das afirmativas de Jesus, uma célebre afirmativa, foi quando ele disse: tudo que fizeres a um desses pequeninos, é a mim que eu fizer, é a mim que estás fazendo. Então ele afirmava que tudo o que fizermos com amor, era a Ele, o Cristo, que estamos fazendo. É o desenrolar da nossa vida, né? Da paciência, do perdão, da tolerância, da persistência, da perseverança. Tudo aquilo que, se perseverar,
fazendo, a Romana falou do trabalho com as crianças, né, da evangelização. É um trabalho maravilhoso, porque a gente no centro espírita, a gente vê os pequeninos chegando na casa espírita e vê depois eles moços, já formados, saindo para uma profissão ou para outra, constituindo família. Então foi a instalação do amor no coração de cada um, né? É isso que o Cristo nos pede: faça tudo com amor. Muito bom. Eu agradeço o comentário de todos vocês, agradeço a Giovanni. Foi lançado há algum tempo atrás um documentário sobre Jesus, na verdade uma série, né? E ela fez muito sucesso, porque o documentário, a série, foi feito numa linguagem assim, mais apropriada para a nossa época, vamos dizer assim. Vamos assistir um pedacinho desse documentário. De todos os adúlteros, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o. Isso não fará com que uma população inteira ande apenas com um olho? E esse aqui. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Toda árvore que não der bom fruto será lançada ao fogo. Como é estreito e apertado o caminho que leva à vida, nunca os conheci, afastem-se de mim. Você se dá conta de como o sermão está sobrecarregado com esses pronunciamentos arborentos? E eu não citei nem metade deles. É um manifesto, Mateus. Eu não vim para ser sentimental e tranquilizador. Eu estou aqui para começar uma revolução. Amem os seus inimigos e olhem para aqueles que os perseguem. Isso não é bem... Eu disse revolução, não reforma. Eu estou falando sobre uma mudança radical. Você achou mesmo que eu viria aqui e diria: oi pessoal, continuem fazendo o que vocês têm feito nos últimos 1000 anos, afinal tem ido tão bem, não? Prestar atenção? É um pequeno trechinho, depois a gente vai voltar nele. Quando a gente começa o estudo da doutrina espírita, a gente aprende várias coisas interessantes. E uma das coisas que a gente aprende é que nós temos 3 revelações divinas, né? A primeira revelação veio através de Moisés, a segunda revelação veio através de Jesus, e a terceira revelação veio através do Espiritismo. Nós podemos dizer então que essas 3 revelações significam a revelação da justiça, do amor e da verdade. Vamos entender cada uma dessas revelações. A primeira revelação, que veio através de Moisés, veio através dos 10 mandamentos. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus, os 10 mandamentos da lei divina, vamos lembrar o contexto da época. Moisés estava caminhando com o povo no deserto, estava se dirigindo a um local determinado por Deus, e ele precisava organizar aquela multidão, ele precisava de algumas normas e alguns regulamentos. Então ele orou a Deus, e Deus então ditou para ele essa primeira revelação. Todos nós conhecemos muito bem esses 10 mandamentos. E esses mandamentos significam normas de conduta para aquele povo da época, que era um povo muito difícil, um povo muito duro. E nós estávamos lá no meio deles, com certeza. Veja só, amar a Deus sobre todas as coisas. Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Porque nessa época existiam muitos deuses. E foi Moisés, através dos 10 mandamentos e dessa revelação, que ele veio trazer a ideia de um Deus único. Um único Deus que governa a tudo e a todos. Então, foi com Moisés que a humanidade começou a ter ciência de que existe um só Deus. E que esse Deus, ele é justo.
e que se você quiser servir a Ele e ser agradável a Ele, você teria que seguir esses mandamentos, essas normas. E todos nós vamos concordar que normas, procedimentos, eles são trazidos para colocar a ordem na bagunça. Imagina vocês se nós não tivéssemos lei de trânsito. Imaginem vocês se nós não tivéssemos leis trabalhistas. Então toda lei, toda norma, todo procedimento, ela vem para colocar a ordem em uma determinada situação que precisa ser o quê? Organizada. Não tomar seu santo nome Deus em vão. Como a humanidade ainda não tinha o conhecimento desse Deus único, então a cada momento Deus variava na mente e no coração deles. Tanto é que quando Moisés subiu lá para pegar os 10 mandamentos, quando ele voltou, o povo já tinha outro Deus. Já estavam começando a adorar outro Deus. Guardai domingos e festas. Honrar pai e mãe. Veja, a partir do 5º mandamento, não matarás. Naquela época era muito fácil matar uma pessoa. Até hoje é. Mas naquela época você matava e não tinha nenhuma consciência. Então, por qualquer coisinha, espada no bucho do outro. Por qualquer coisinha, espada na cabeça do outro. Inclusive, essas mortes aconteciam entre familiares. Irmãos matavam irmãos, pais matavam filhos, filhos matavam pais. Era muito fácil tirar a vida da outra pessoa. Vejam o quanto de guerra que não existia naquela época. Não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo. Então, os 10 mandamentos personificados na pessoa de Moisés foi a primeira revelação divina trazida para a humanidade. E depois veio Jesus. E aí, Jesus disse que ele não tinha vindo destruir a lei de Moisés e nem os profetas, mas ele veio para dar cumprimento. E ele resumiu todos aqueles 10 mandamentos num único mandamento. Está lá em Mateus. Olha só, foi perguntado para ele, né? Senhor, qual que é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante, é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então percebam todos vocês que os 10 mandamentos foram resumidos no amor. Os 10 mandamentos foram resumidos no amor. E aí nós temos uma grande diferença, porque aí Jesus já vem falar do perdão, já vem falar da caridade, porque tudo isso é uma forma de amor. Não fazer aos outros aquilo que gostaria que vos fosse feito. Então, o Cristo não veio passar por cima dos 10 mandamentos, mas ele veio acrescentar alguma coisa a mais aos 10 mandamentos e tornou eles muito mais claros para todos nós. Então, a segunda revelação divina veio através de Jesus. E aí, então nós temos a terceira revelação divina. E a terceira revelação divina é a doutrina espírita, é o espiritismo. Só que aí nós já não temos mais uma pessoa, nós temos as vozes dos espíritos que vêm conversar com a gente
e dar notícia do plano espiritual. Então, se lá nos 10 mandamentos a gente tinha um código de conduta, se em Jesus a gente tem a prática do amor, no Espiritismo nós vamos ter o quê? A consequência de não praticar as outras revelações. Porque vejam, quem que veio dar a notícia do Espiritismo? Os Espíritos. Kardec apenas organizou as respostas, por isso ele é chamado codificador. Mas a doutrina é dos Espíritos. Os Espíritos que vêm falar para nós o que eles estão vivendo lá do outro lado, por não terem se comportado enquanto estavam aqui. Então isso amplia muito mais o leque de conhecimento. Olha, se lá em Moisés a gente tinha justiça, em Jesus a gente tem o amor, nós vimos que no Espiritismo você tem o quê? A verdade. A verdade. Olha só, no meio dessas duas revelações nós temos quem? Temos Moisés, temos a doutrina espírita, e no meio tem quem? Tem quem? Tem quem? Jesus. E é perguntado aos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta vem de Jesus. Então Jesus, ele vem complementar o passado e ao mesmo tempo ele vem garantir o nosso futuro. Porque vejam bem, o Espiritismo, ele também não veio falar contra aquilo que o Cristo ensinou. Não, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Jesus disse que iria para o mundo espiritual, mas deixaria para a humanidade o Consolador prometido, que iria explicar muitas coisas que não deu tempo dele explicar. Então hoje, quando nós estudamos o Espiritismo, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus. E quando nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, automaticamente nós também estamos estudando os 10 mandamentos. Então, é como se fosse um ciclo, é como se fosse um elo de uma corrente. A cada época da humanidade que vai passando, a gente vai tendo mais conhecimento, mais conhecimento. Por isso, da pergunta inicial: se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é o nosso guia, se Ele ensinou tanta coisa para a gente, o que será que nós estamos precisando colocar em prática dos ensinamentos deles? Todos vocês responderam muito bem. Responderam daquilo que o seu coração estava sentindo. Mas me permitam discordar de cada um de vocês. Porque eu queria ter ouvido uma coisa que ninguém falou. Ninguém falou. Porque, meus amigos, às vezes quando a gente vem fazer uma palestra aqui na frente, você pega a pergunta tal, o Evangelho capítulo tal, o versículo tal. Você pega lá, enfim, tem gente que sabe todas as perguntas, todos os versículos, sabe todas as respostas, mas não coloca em prática. Então, o maior ensinamento do Mestre Jesus que a humanidade precisa colocar em prática é o seu exemplo. Porque Jesus saiu das esferas superiores e reencarnou junto de nós para dar exemplo. E todos nós que vemos em Jesus um guia e um modelo, temos que dar exemplo. A humanidade está muito cheia de teoria, mas são muito poucos que colocam em prática. Então,
Nós, espíritas, nós temos um compromisso muito sério, porque a partir do momento que nós estudamos o Espiritismo e nós sabemos das consequências que nos acontecem diante da lei de causa e efeito, daquilo que a gente vai encontrar no mundo espiritual, então a gente deveria estar colocando em prática. Olha, Jesus diz para nós que os seus discípulos iriam se conhecer por muito se amarem. E Kardec fala para nós que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más tendências. Então, se nós queremos evoluir, se nós queremos alcançar um patamar espiritual melhor, nós precisamos fazer o quê? Colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Falando? Não. Exemplificando. Porque existe uma frase muito bonita que eu acho muito bacana. A época que eu dava aula, eu ouvi essa frase que é assim, ó. Pregue o Evangelho com todas as suas forças. Pregue o Evangelho com todas as suas forças. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, comigo já aconteceu, mas você está num determinado lugar. Uma vez aconteceu comigo numa lotérica, aconteceu dentro de uma loja. Eu comecei a conversar com a pessoa, não sei porque ela começou a me contar a vida dela. Aí eu comecei a conversar com ela um pouquinho, ela olhou assim e falou assim: "Você é espírita, né?" Eu falei: "Por quê?" "Não, porque do jeito que você está falando aí, você só pode ser espírita. Você só pode ser espírita." Eu falei: eu gosto do espiritismo, né? Mas nós não podemos, meus amigos, cometer os erros de quando a gente era católico, de quando a gente era evangélico. E eu não estou fazendo nenhuma crítica a esses irmãos. Agora, sair de casa, parar os nossos afazeres, sentar aí na poltroninha, escutar a pessoa aqui na frente falar bonitinho, depois sair ali fora e agir como se não tivesse acontecido nada, é como diz um amigo nosso lá de Votuporanga, é dar bom dia a cavalo. Então nós estamos perdendo nosso tempo. A doutrina espírita, ela não é uma doutrina para ser escutada, ela é uma doutrina para ser estudada. Por isso que existem tantos livros, porque a cada livro é uma informação nova, e até a gente digerir essas informações e conseguir colocar em prática, demora, porque nós ainda somos criaturas teimosas, ainda somos criaturas reticentes, e para muitos de nós, a nossa reencarnação aqui está terminando. Vocês se dão conta de que amanhã eu posso não estar aqui, o Sr. Ademar pode não estar aqui, o Romano pode não estar aqui, algum de nós podemos não estar aqui. Alguém hoje perdeu alguém muito querido, que não está mais aqui. Foi para o plano espiritual. Amanhã pode ser cada um de vocês. E o que nós estamos fazendo com a oportunidade da reencarnação que nos foi concedida? Então, nós temos um modelo, nós temos um guia. E eu acredito que tudo que esse guia ensinou não é tão difícil assim de colocar em prática. O perdão, a caridade, fazer para os outros o que eu gostaria que fosse feito para mim. Só que se em algum momento da nossa vida a gente não começar, a gente nunca vai ser exemplo. Nunca vai ser exemplo. Eu costumo falar assim para os meus amigos que estão conhecendo a doutrina, eles ficam perguntando assim: qual centro é bom? Qual centro é bom? Todo centro espírita bom é aquele que é comprometido com o trabalho social. Evangelização das crianças,
o atendimento social, porque isso é o quê? É prática, é exemplo. Vocês podem ver que a maioria dos centros espíritas, eles se engajam no trabalho social, ao idoso, à criança, à pessoa com necessidades especiais. Então, o espírita é aquele que trabalha em si mesmo. Veja só a definição que Kardec dá. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más tendências. Então, discordando, mas ao mesmo tempo concordando com vocês, o maior ensinamento do Mestre Jesus que a humanidade hoje precisa colocar em prática é o seu exemplo. Quem lê um pouquinho de televisão aí vê os vários conflitos armados que o planeta está passando. Principalmente lá na terra onde Jesus caminhou, onde Jesus pregou, onde ele fez os seus milagres. Principalmente lá, a situação está crítica, a situação está dramática. E nós estamos, infelizmente, à beira de uma terceira guerra. Nós não estamos aqui trazendo medo, trazendo pânico, pelo contrário. Porque se a gente se apegar aos ensinamentos de Jesus e a gente fazer pelo menos o que ele disse lá, amar a Deus e amar o próximo, ótimo, maravilha. Eu ainda não consigo perdoar, vou tentar amar um pouquinho mais. Eu ainda não consigo fazer a caridade, ótimo, vou tentar fazer um pouquinho mais pelo outro. Assim, quem sabe ele faz para mim também. O que nós não podemos mais é ficar parados, estacionados, como muitos de nós estamos, sentadinho aí, ouvindo palestrinha, tomando paz, tomando água frutificada, mas indo embora para casa, brigando com o marido, brigando com os filhos, sendo fofoqueiro, sendo arrogante, enfim. Cada um de vocês, né, eu principalmente, eu sei dos meus defeitos. Nenhum de nós aqui está querendo perfeição. Nós estamos querendo ser melhores. Amanhã, melhor do que hoje. Depois de amanhã, melhor que amanhã. Então é simples. O Evangelho, meus amigos, não tem segredo, não tem palavrinha bonita, não tem coisas fenomenais assim para a gente entender. Então Cristo já resumiu para nós: amor a Deus, amor ao próximo. E o Espiritismo vem falar para nós das consequências que acontecem ao Espírito quando a gente não coloca isso em prática. É simples. Os Espíritos vêm dar notícia para nós daquilo que eles estão passando e olha só que interessante. Quando tem sessão de psicografia aqui, se vocês todos já acompanharam, o que a maioria dos espíritos dizem que estão fazendo no mundo espiritual? Aqueles que foram recolhidos, que foram resgatados, eles estão fazendo o que exatamente? Pode falar. Estudando. Olha só, o espírito desencarnou, é recolhido, é levado para o local e ele é levado ao estudo. Então, se a gente não aproveitar o estudo aqui, você vai ter que estudar lá do mesmo jeito. Então, se você não se melhorar aqui, você vai ter que voltar depois aqui e passar pela mesma situação do mesmo jeito. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, aonde a gente está, com quem a gente está, para que a gente se torne pessoas melhores, não para os outros, mas tendo a consciência que nós vamos desencarnar e que existe uma doutrina que ela é consoladora. Ela nos consola, porque o que ela fala? Que Deus vai nos dar outras oportunidades,
que nós não vamos ficar queimando no fogo do inferno, que Deus é Pai, Deus é amor, mas principalmente que Deus é justiça. Não se esqueçam disso, da justiça de Deus. Deus não é bobo. Se a gente acha que está enganando Ele com essa vidinha que a gente está levando aí, nós não estamos enganando Ele. Nós estamos enganando a nós mesmos. Então, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês essa noite. Tentar colocar os exemplos de Jesus em prática. Porque a cada uma dessas pessoas que respondeu corretamente com uma visão. E eu fiquei torcendo para que alguém falasse isso. Olha, nós precisamos colocar em prática. Porque realmente é isso que está faltando para cada um de nós. Colocar o ensinamento de Jesus em prática. É claro que quando você começa a colocar o ensinamento de Jesus em prática, não é fácil não, tá? Não é fácil. Mas a gente precisa lutar contra as intempéries da vida e não se deixar se levar por esse mundo que está aí fora. Mundo materialista, um mundo que tira a sua atenção das coisas do Espírito, leva a sua atenção para as coisas da matéria, leva a sua atenção para os prazeres, né? Então, é legal, é bacana, mas e o lado espiritual, como é que fica? Porque nós que estamos vindo aqui, a gente agora sabe que existe um depois da morte. Eu fui dar um abraço na minha amiga ali hoje, eu falei para ela, olha, agora é hora de você colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui. Porque quando que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente aprende aqui? Nas dificuldades, na hora dos problemas, na hora dos desafios, na hora da perda, na hora da raiva, na hora da revolta. E isso vai acontecer na vida de cada um de nós. Amanhã, quando você abrir os olhos e sair para trabalhar ou sair para fazer suas atividades, o mundo velho vem te cutucando. Mas Jesus diz para nós: eu venci o mundo. E Ele fala que nós também temos condições de vencer o mundo. Pois Jesus fala que nós somos o quê? O sal da terra. Pô, Jesus falou assim que eu posso fazer muito mais que Ele, muito mais. E por que eu ainda não comecei? O que está me faltando para que eu possa colocar o exemplo de Jesus em prática? Cada um de nós busque dentro de si a sua resposta. Muita paz a todos.